Mateus capítulo 15, no versículo 22. Vamos lá? Vamos lá para a palavra? Jesus anda sobre as águas. Olha, Jesus está aqui. Jesus veio fazer milagre hoje aqui, né? E ele logo ordenou, Jesus, que o seu discípulo entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. Hoje o Senhor está dizendo para você, entra no barco. E logo ordenou Jesus que o seu discípulo entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Olha aí, Jesus o Santo, o Perfeito, orando, gente. Imagine nós que somos falhos, pecadores, muitas das vezes erramos, falhamos e não queremos ter vida de oração. Jesus, o Perfeito, o Santo, vivia orando, gente. Seguimos o exemplo de Jesus. Nós temos que ter esse dever de orar. É um dever. Você quer ser avivado? Ora. Você quer ser liberto? Estude a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós somos libertos pela palavra. Mas nós somos revestidos do poder do alto através da oração. Então Jesus, olha aqui, Jesus ele tinha se separado para orar. Tá entendendo? O santo, o perfeito. Por que orar? Porque a conversa com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele como santo, ele como perfeito, como obediente, porque ele era obediente ao Pai. O que foi que aconteceu? Ele sempre estava orando. Ele sempre estava conversando com Deus. Às vezes você quer conversar com tantas pessoas e não quer conversar com Deus. Então, quem vai te revestir é as pessoas? Não, é Deus. Quem é que vai te avivar? É as pessoas? Não é Deus. Quem é que vai te abençoar? É as pessoas? Não é Deus. Então, por que nós não buscamos a Deus e buscamos as pessoas? Por quê? Que entendimento é esse nosso? Que nós sempre estamos buscando pessoas para orar por nós, para dar uma palavra, a qual o véu foi rasgado, a qual Deus quer se revelar a você, a qual, através de uma oração, Deus, ele se revela, fala com você, te cura, te liberta, faz o que ele quer na tua vida, né? Te capacita, te ensina, ensina com perfeição, tá entendendo? Então, louvado seja o nome do Senhor. O que falta? Relacionamento. Relacionamento com Deus. As pessoas não querem se relacionar com Deus. As pessoas querem chegar com Deus e dizer assim, me dá isso, me dê aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não querem ter relacionamento, não querem ouvir a Deus, não querem saber qual é os planos de Deus para você, qual é a vontade de Deus para você, o que Deus quer para a tua vida. Sempre temos os nossos projetos, sempre estamos dizendo para Deus, Deus, esses são meus sonhos, né? Não é assim? Mas a gente esquece de dizer, Senhor, realiza os teus sonhos na minha vida, realiza os teus projetos na minha vida, os teus planos são melhores do que o meu, os teus sonhos são maiores do que o meu, o que o Senhor tem para mim, Senhor, o que eu tenho para mim, o que eu quero é isso, o que eu penso é isso, o que eu estou te pedindo é isso, mas o que tu tens para mim é tudo maior do que isso que eu estou pedindo. Tá entendendo? Estamos entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, ele quer que você o busque, não somente para pedir, mas para se relacionar, para conversar, para ele ser o teu amigo, para você ser amigo dele. Lembra que Abraão era amigo de Deus, Moisés era amigo de Deus? Se você estudar a Bíblia, poucos eram amigos de Deus, gente. Poucos. Estuda a Bíblia para te ver que poucos eram amigos de Deus. Viviam falando o nome de Deus, buscando a Deus, mas não eram amigos. É isso que os seres humanos estão tão carentes, né? Tão carentes de relacionamento, tão carentes de amigos, de amigas, tão carentes de uma carência na sua vida. Por quê? Porque essas pessoas não têm uma vida, um relacionamento com Deus. Antes, eu queria preencher essa carência da minha vida com pessoas, com momentos, né? Com alguma coisa, com comida, né? Com comida, com chocolate. Hoje, às vezes, você quer preencher a tua carência em alguma coisa. Não é isso? Que preencha ali.
Tem pessoas que, quando estão tristes, vão... Antes eu fazia isso. Quando eu estava triste, eu queria comer chocolate, gente. Eu queria preencher aquela amargura, aquela tristeza pelo doce do chocolate. Tá entendendo? Você está entendendo, gente? Que é isso que os seres humanos fazem? Nas suas carências, elas não buscam Deus. Elas vão buscar alguma coisa que vá preencher aquela carência daquele momento. Depois continua lá no mesmo vazio. Às vezes fica arrependido. Às vezes fica arrependido. Por que eu fiz isso? Isso está errado. Não era para fazer isso. Não é desse jeito. Não é isso que a palavra faz. Então, tudo por quê? Por causa do quê? De ter essa comunhão com Deus. Porque o Espírito Santo, gente, o inimigo está oferecendo algo para nós, mas o Espírito Santo sempre está dizendo, não, eu tenho melhor, o que eu tenho para você não é isso, o que eu tenho para você é muito mais do que isso. Só que nós, seres humanos, ainda não entendemos que o que Deus tem para nós é maior daquilo que pensamos, queremos e pedimos. Então você tem que entender que muitas das vezes o que você está pedindo de Deus, Deus não está fazendo, porque o que Ele quer te dar é maior, é melhor do que você está pedindo. E aí você está o quê? Ansioso, está na depressão, está triste, porque Deus está dizendo não para você. Está entendendo? Por que Ele está dizendo não? Porque ou não é a hora, ou não é o momento, ainda não é o tempo, ou porque não é os planos dele para você. E você não entende, mas por que eu peço isso e Deus não me dá? Porque ou não é o tempo, ou não é o tempo, que significa a hora, ou não é a vontade dele. E o que ele tem para você é maior e é melhor. Lembra lá de José? Eu amo que o pai fez para José. Uma túnica, não foi isso? Aquela túnica representava autoridade, liderança, né? E os irmãos ficaram com inveja. Então, tramaram contra José, tiraram a túnica de José. Só que o quê? O pai fez a túnica, mas Deus tinha um projeto maior do que aquela túnica. Aquela túnica, ele seria só líder na casa dele, né? Maior do que os seus irmãos na casa dele. Ele seria aquela autoridade depois do pai. O que Deus tinha é que ele fosse maior até do que o pai dele. Está entendendo como os planos de Deus, gente, é muito maior e melhor para nós. Mas há um tempo, houve o tempo para que se cumprisse o plano de Deus na vida de José. Ele sofreu, ele foi abandonado, ele foi rejeitado, ele foi traído pela família, ele foi vendido pela família. Tá entendendo? Por quê? Porque o que mais dói, gente, é quando vem daqueles que a gente ama. O inimigo, ele consegue nos machucar através de pessoas que a gente confia, de pessoas que a gente ama, de pessoas que estão perto da gente. Então é aí que machuca a gente. Então imagina José lá preso, e ele, como estava o coração de José? Não é verdade? Sozinho no cárcere, estava ali sendo escravo, servindo a outras pessoas, foi usado por Deus para os copeiros, e os copeiros nem sequer se lembravam dele. Foi se lembrar dele no tempo de Deus, que quando Faraó teve o sonho, aí o copeiro, né, se lembrou que José tinha discernido o sonho, né, o sonho dele. E se cumpriu tudo que José falou para ele. Aí José é chamado, discerne o sonho de Faraó, e lá acontece a promessa de Deus. A promessa de Deus se tornou vida, existência, né? Então Deus tem uma promessa na tua vida, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer essa promessa acontecer na tua vida. Só que o quê? Como está aí o tempo passando e a promessa não acontece, você quer fazer o quê? Você quer desviar o caminho. Você quer fazer o quê? Não, você não quer esperar o tempo de Deus. Você quer fazer a tua gambiarra, como diz o ditado popular. Você quer ter o teu jeitinho brasileiro, que está repreendido em nome de Jesus. Porque as pessoas dizem, não, o povo brasileiro tem um jeitinho para resolver tudo, né? Um jeitinho de quê? De malandragem. Não um jeitinho bom, não um jeitinho certo. E está repreendido, está quebrada essa palavra maldita sobre o povo brasileiro. O poder da palavra, o poder daquilo que se é falado. Quando a palavra sai da nossa boca,
há dois reinos, o reino do céu e o reino das trevas. Ou Deus pega nossas palavras, se elas são boas, quem vai pegar nossas palavras é Deus. Mas se as nossas palavras são ruins, quem vai pegar é o lado ruim. Então a gente tem que vigiar o que falamos, porque a palavra é poderosa. A palavra tem poder, a palavra ela vem à existência. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui o Jesus, vamos voltar para o barco, que já estava no meio do mar, né? Lembre-se lá de orar, por favor. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E o que aconteceu? Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Na quarta vigília da noite. Noite, madrugada, é horário de milagres. Noite, madrugada, é horário de Jesus visitar a nossa casa. O barco era o lugar onde os discípulos estavam. Então, naquele momento, Jesus chegou aonde estavam os discípulos naquele barco. Você está entendendo? Jesus estava andando sobre as águas. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero o quê? Que você entenda. Não sei qual é o problema. Não sei qual é a dificuldade, mas eu quero dizer para você que Jesus está no controle da situação. Jesus está andando sobre as águas. E quando você está preocupado, angustiado, perturbado, quando você está aflito, quando você está desesperado, Jesus está dizendo: ei, eu estou aqui, ó, andando pertinho de ti. Ei, eu estou aqui, ó, no controle de tudo. Ei, eu estou aqui indo à tua direção. Ei, eu estou aqui contigo, não te abandonei. Louvado seja o nome do Senhor. O que aconteceu? O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Não é isso que você está vivendo? Você está vivendo numa situação que é açoite de todo lado, é problema de todo lado, é luta de todo lado. Às vezes você sai de uma luta, já entra em outra, não é verdade? Porque estamos em batalha espiritual. Seja o nome do Senhor, mas a gente está vivendo isso na nossa vida? A gente não sabe de onde vem, por onde o inimigo vem, a gente não sabe. Louvado que nós temos que entender. O Senhor está contigo. Diz mais o quê? Mas quando a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se. Assustaram-se com Jesus, porque Jesus estava andando por cima do mar. Olha só, as pessoas se assustam com o milagre. As pessoas se assustam com o poder de Deus, com o novo de Deus, né, gente? Meu Deus, olha Deus falando comigo, pelo amor de Deus, Deus falando comigo. Então, é assim, Deus ele faz algumas coisas na nossa vida que às vezes a gente fica com medo do que está acontecendo. Não é isso? Não é isso que às vezes você sente? Mas, Senhor, e tem coisas na nossa vida, situações na nossa vida que a gente fica que nem esses discípulos, com medo. Os discípulos estavam ali vendo Jesus andar sobre as águas e ficaram com medo. Então, o que a gente tem que entender, gente? A gente pode estar com medo, mas Jesus está aqui, ó, sobre as águas, no controle, mostrando o poder dele, mostrando que ele é superior ao problema, mostrando que ele está conosco, mostrando a autoridade que ele é na terra como no céu. O Senhor Jesus não tirou, a autoridade dele na terra não saiu não, gente. O mundo jaz do maligno, mas Jesus é autoridade, ainda continua sendo autoridade, sempre será autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vamos continuar. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Olharam para Jesus e disseram: é um fantasma. Por quê, né? Por quê? Porque, meu Deus, quem é que vai andar sobre as águas, gente? Olharam para Jesus, achavam que era um fantasma. Por quê? Porque o homem, a mulher, ela não pode andar sobre as águas. A matéria não pode andar sobre as águas. Por quê? Porque vai afundar, não é isso? Então, por que Jesus não afundou nas águas? Porque ele estava em espírito. Então, o que o Senhor veio falar? Esteja em espírito, quando vier a luta, nós não vamos afundar. Tá entendendo?
O que que o Senhor quer? O que que o Senhor sempre fala para nós andarmos em espírito? Porque se nós andarmos na carne, o inimigo vai nos estragar. Lembra lá de Daniel? Daniel, quando entrou na cova dos leões, ele estava em espírito. Daniel não tinha cheiro de carne, Daniel tinha cheiro de óleo de unção, né? Espírito não tem cheiro, né, gente? Espírito não tem cheiro. Porque é espírito, quem tem cheiro é o nosso corpo, ou o nosso corpo está agradável, com cheiro agradável, não está, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que estar em espírito no momento difícil. O problema é que os seres humanos não querem andar em espírito, querem andar na carne. Por isso que se abala, por isso que fica em depressão, por isso que sofre, por isso que contenda, por isso que vive em guerra, por isso que vive sem paz. Por quê? Porque está vendo as lutas, está vendo tudo, mas não está em espírito. E Jesus andava nas águas porque ele não estava em carne, estava. Ele tinha um corpo ainda de carne, não era assim? Mas ele estava em espírito, então ele veio dizer para nós, meu filho, minha filha, ande em espírito nessa situação, ande em espírito. Se Jesus andou nas águas tendo um corpo, é porque ele estava em espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E em espírito, a gente vai vencer batalhas. Os seres humanos, eles esquecem que vivem em batalha, gente. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, meu Deus do céu, Deus ele começou a me dar visões de anjos, de demônios. Até hoje, vejo anjos, vejo demônios. E foi tudo novo para mim. Foi tudo novo para mim. Eu achava que eu estava ficando doida. Eu achava que eu estava ficando louca. Eu achava que, meu Deus do céu, sabe, ali uma batalha. Eu ficava doente, eu ficava passando mal por ver os demônios e não entendia o que estava acontecendo. Mas Deus ele nos resgata e ele coloca pessoas para nos ajudar. E Deus colocou pessoas para me ajudar e começou a falar que os meus olhos foram abertos para o espiritual, aquilo que eu não via. Né? Quando você não enxerga o reino espiritual, então você acha que ele não existe. E muitas das vezes é preciso você enxergar o reino espiritual para você ter certeza que existe o reino espiritual. Por isso que Jesus andou sobre as águas, para mostrar para os discípulos que o espiritual existe. Ele estava em espírito, foi arrebatado do corpo naquele momento, porque o corpo pesa, o corpo afunda, não é verdade? Depois o que acontece? Depois que a alma sobe, o corpo ele vem à tona, né? Se os animais não comer, se os animais das águas, bichos das águas não comer. Estamos entendendo e aprendendo, vamos ficar em espírito, gente. Vamos procurar estar em espírito. Que você vai estar na carne, mas você tem que entender que tem tempos que você tem que estar no espírito. Então a carne, você tem que alimentar a carne, você tem que tomar banho, você tem que cuidar do corpo, não é verdade? Mas não tem que esquecer da tua vida espiritual, gente. Porque os seres humanos se preocupam tanto com a matéria, em satisfazer a matéria, mas esquece do espiritual. É real, existe o mundo espiritual, existe a luz, existe as trevas, existe os anjos, existe os demônios. É real, é verdadeiro isso. A palavra de Deus ela é verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. E além dela ser verdadeira, ela se testifica, ela se materializa, ela é comprovada que é verdade. Eu estava vendo uma reportagem que encontraram um capacete de um soldado da época, parece que, não sei se era da época de Cristo, se foi depois, aquele capacete enorme, gente, no fundo das águas. Eu vendo, andando sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo. Oh, maravilha! Quando Jesus fala, né, gente? Aí acalma tudo. Meu Deus, quando eu estou aflita, quando eu estou passando por algum problema que eu vou orar, aí Jesus fala comigo, aí pronto, aí acalma. Aí Jesus chegou com eles e disse para eles, tende bom ânimo. Sou eu e não temais. Porém, me falou logo dizendo, tende bom ânimo. O Senhor está dizendo para você e para mim, tende bom ânimo. Sou eu, não temais.
Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas Jesus veio dizer aqui para você: tem de bom ânimo, não tem mais, não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Mesmo que o inimigo esteja tramando contra você, mesmo que o inimigo esteja tramando contra nós, Jesus ele está dizendo aqui para mim e para você: tem de ânimo, porque eu estou contigo. Eu estou aqui, né? Não tenha medo. Eu estou aqui do teu lado, eu estou aqui para envergonhar os teus inimigos, estou aqui para não deixar tu te afogar, te afundar, te queimar, né? Eu estou aqui para não deixar os leões te devorar. É isso que nós estamos chegando nos últimos tempos, gente. E uma coisa que nós precisamos é estar em espírito. Porque se nós não estivermos em espírito, gente, a gente vai se desesperar. A gente vai se desesperar, entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor veio dizer para nós: tem de bom ânimo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aí Pedro quis andar sobre as águas, né? É uma maravilha, eu não sei nem nadar, imagine andar sobre as águas. Pelo amor de Deus. Aí olha só, e ele disse: vem, vem. Ele disse para Pedro: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Aí Pedro andou sobre as águas, gente. Ele andou. Então Pedro estava um pouco em espírito, não é verdade? Aí o que aconteceu? Mas sim, ele andou sobre as águas, mas quando ele sentiu o vento, ele ficou com medo. Ele teve medo e começou a ir para o fundo. Então, o que significa? Nós estamos em espírito, mas quando a gente sente o vento, o que acontece? A gente fica com medo. A gente fica com medo e acabamos afundando, como o Pedro, né? Pedro, ele afundou, não foi? Está escrito. E olha só, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Mas o que foi que aconteceu quando ele viu, né? Que ele teve medo do vento, que ele começou a ir para o fundo. Olha o que aconteceu. Ele clamou dizendo: salva-me, Senhor, salva-me. Então, nos momentos mais difíceis, nos momentos que estamos passando, a gente tem que dizer para Jesus: Senhor, salva-me. Eu estou com medo. Eu estou com medo, Senhor. E aí a gente pede socorro de Jesus. Não é isso? E aí o que Jesus fala? Olha o que Jesus responde. E logo Jesus estendendo a mão, Jesus estendeu a mão, Jesus estende a mão para nós. Se você está passando por esse momento, a mão do Senhor está estendida para você, está estendida para mim. Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: boa tarde de pouca fé, por que duvidaste? Oh, meu Deus do céu! Olha Jesus falando comigo: mulher de pouca fé, por que duvidaste? Ai, minha gente, aí é sério, né? É sério quando Jesus fala conosco e nós duvidamos que ele fala conosco. Meu Deus do céu! Ah, meu Jesus, o medo faz a gente duvidar que o Senhor fala conosco. Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quando Jesus está conosco, acalma tudo, não é verdade? Por isso que eu não quero jamais abandoná-lo. Eu não quero jamais trocar ele por nada, gente. Por nada nesse mundo. Eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o que Deus está fazendo na minha vida. Eu sei que não dá tempo mais de olhar para trás, não dá tempo. Não temos mais tempo de olhar para trás, gente. Não temos tempo de brincar com a salvação. Não temos tempo de fazer carinho no pecado, não. Não dá tempo para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aí, né? Quando a gente está onde Jesus está, acalma tudo, não é verdade? Por isso que a oração, quando você ora, o que vai acontecer? Você vai se acalmar, porque Jesus, ele vai estar contigo e vai te acalmar. Tanto é que ele me acalmou, né? E vamos lá. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: eis verdadeiramente o Filho de Deus. Então o que nós precisamos é adorar esse Jesus, é adorar esse Deus. Quando Jesus está no barco, quando Jesus está na nossa vida, o que nós temos que fazer é adorar.